Então, vamos explicar para vocês como que vai funcionar a atividade hoje. Tá? A gente vai discutir uma parte do feedback hoje, uma parte do feedback amanhã. Então, hoje a gente só vai entrar para falar com vocês um pouco sobre o feedback da atividade 2, que era de mapa mental e ementa. E amanhã de manhã a gente começa com o feedback do resultado de aprendizagem. Eu sei que alguns de vocês já olharam, de vocês eu quero que vocês segurem um pouco, tá? E a ideia é a gente, até o final, a gente está com tudo bem certinho. Tá? Então nós vamos começar conversando hoje sobre o seu estado de aprendizagem, então eu vou compartilhar a tela aqui. Então pessoal de Maringá, pessoal de Londrina, vocês estão me ouvindo? Então sim, ok. Então eu vou compartilhar a tela agora. Vamos lá. A ideia é que a gente possa utilizar o alinhamento construtivo para que vocês, em cada um das suas disciplinas, vocês possam, da forma de vocês, adaptar tudo que a gente for conversar aqui ao contexto de ensino e aprendizagem de vocês. Tá? Então, baseado em algumas coisas que eu li, eu já quero quebrar alguns mitos. Então eu fiquei lendo as reflexões de vocês. Então a primeira coisa, ninguém vai precisar mudar tudo, tá? Então vocês vão ver que no nosso próximo encontro, uma das primeiras atividades que nós vamos fazer é quais são as situações de aprendizagem de sucesso que vocês já têm. Então isso já está no programa, então nós vamos começar a partir disso. Então ninguém está imaginando que vocês precisam começar do zero, que vocês vão precisar mudar toda a disciplina de vocês. Com certeza todos vocês têm boas histórias, boas experiências e a gente vai tentar talvez só replicar alguma delas, talvez alguma delas precise de algum ajuste, precise de algum apoio. Então, vocês ficarem um pouco mais tranquilos, vocês não vão precisar recomeçar do zero. É uma nova forma de ver, mas a gente vai fazer isso aproveitando o que vocês já fazem, que tem resultados positivos, e talvez integrando mais algumas outras metodologias. Hoje, a metodologia diferente que a gente vai usar hoje é a instrução por pares. Tá? Então, a metodologia diferente que a gente vai usar hoje é a da instrução por pares. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre o que a gente tinha visto até esse momento. Então, a ideia agora é a gente voltar e saber o que nós fizemos até agora. A intenção de vocês é que vocês possam reestruturar a disciplina para promover a aprendizagem ativa, certo? Essa é a intenção com esse conjunto de atividades do Course Design. Neste momento, o que vocês estão fazendo é identificar os conceitos estruturantes, as suas relações e focar nos resultados de aprendizagem desejados. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Ao longo da oficina, vocês vão elaborar então, planos de ensino alinhando metodologias aos processos de avaliação adequados que oportunizam a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Então essa é a ementa da oficina, já que nós estamos falando sobre ementa. O que nós fizemos até aqui? Até aqui vocês fizeram construção do mapa mental de vocês e da ementa. E eu quero falar de alguns exemplos para que vocês possam acompanhar melhor o que a gente está fazendo até aqui. Então eu vou começar com o mapa mental que foi feito pela professora Kátia. Tá? E eu coloquei o mapa mental aqui um pouco maior para vocês observarem. Então é um prédio representando a República Federativa do Brasil. E eu vou explicar qual foi a ideia desse mapa dessa professora. Tá? Então vou ler a explicação que ela colocou. Então o mapa mental tem por finalidade demonstrar uma visão sistêmica e ampliada do direito constitucional. A nossa República Federativa Brasileira, aqui ilustrada por esse prédio, então o prédio que ela colocou, seria a República Federativa. Microfone, ok, voltou. República Federativa Brasileira, então ela está ilustrada por esse prédio. Aqui já estão com umas sugestões para ela, então a gente consegue aumentar a sugestão que eu dei para ela de que aumentasse um pouquinho o tamanho do prédio para que a gente pudesse enxergar com mais clareza que ela está falando que esse prédio representa a República Federativa do Brasil. E ela está construída sobre dois grandes pilares de sustentação: os fundamentos da República, elaborados no artigo 1º, e os objetivos fundamentais no artigo 3º. Iremos estudar cada um deles. E aí a sugestão seria que os pilares ficassem na parte mais de baixo para acrescentar talvez a palavra sustentação.
Eles funcionam como verdadeiros pilares de sustentação, como função de um prédio sem os quais fatalmente iriam ruir. Se desrespeitarmos algum desses pilares, nosso prédio ou nossa República Federativa terá um problema sério de estruturação e manutenção. Estão vendo que a explicação dela, ela está batendo um papo com os estudantes, né? Dentro do prédio, formando o nosso dia a dia, como se estivéssemos convivendo diariamente como vizinhos, estão nossos direitos e garantias individuais. E os direitos sociais que fazem parte da nossa vida. Que tal? Aí eu sugeri, né, que era, se ele ficar maior, dá para colocar alguma dessas palavras escritas nas janelas, né? Com os quais nos deparamos todos os dias. E a ideia será compreender quais são esses direitos e como eles afetam o nosso cotidiano nas mais variadas formas. Como podemos nos relacionar com eles? Tudo isso sendo iluminado por nossa Constituição Federal, aqui nesse mapa ilustrado pelo Sol. Será ela responsável por irradiar a luz, que proporcionará o nosso conhecimento sobre o tema proposto. Não poderemos nos perder em nossa compreensão. Se nos faltar luz, recorreremos à própria Constituição Federal, que tratará a resposta para tudo ou quase tudo, né? É um jeito diferente de fazer um mapa mental, né? Claro que essa professora, ela saiu bastante, né, de uma imagem, né, geral, né? E ela acabou criando essa ideia de colocar a República Federativa do Brasil como sendo um prédio. É obrigatório ficar com uma cara de desenho? Não, precisa ficar claro, né? Então esse mapa, se eu olho para ele só assim, eu não consigo entendê-lo neste momento sem o apoio da explicação da professora. E a explicação da professora é ótima. Então a gente deu algumas sugestões para que o mapa ficasse claro sozinho, né? Então aqui, né, se a gente deixar esse prédio um pouquinho mais largo, colocar realmente a parte mais embaixo como sendo pilar de sustentação, escrever que é sustentação, porque pode ser que alguns alunos não compreendam, e colocar algumas palavras que mostrem a relação com essas situações. Aí ele vai ficar mais claro. Então, é possível a gente partir de um mapa que é um desenho, né? Aqui nós temos um outro mapa, tá? Daqui a pouco, eu acho que eu estou com... depois, se o professor quiser se apresentar, eu me esqueci agora o nome do professor. Mas esse mapa aqui, ele não tem desenho. E ele está muito claro na sequência de atividades. Tá? Então, esse é um mapa para a disciplina de Direito Falimentar e Recuperacional, que eu aprendi agora o que significa. E se vocês observarem, a gente consegue seguir um caminho bem claro, né? Então, o empresário em crise econômico-financeira opta para ver se é uma situação superável ou insuperável. Se é insuperável, entra num processo de falência, né? A dívida fica maior que o ativo, organiza os credores, define quem vai receber ou não pagamentos e o fim do processo. Para o outro lado, é superável, processo de recuperação da empresa, organiza o pagamento, extinção das dívidas, pretensão se a empresa salva da falência, não, vai para a falência, e aqui vai decidir também se é crime ou se tem culpa e se a pessoa vai ser condenada ou absolvida. Então, não tem desenho nenhum, né? E está muito claro. Então, a primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês vocês não precisam fazer um mapa ficar com cara de um desenho. Eu vi várias pessoas tentando fazer isso. Não precisa, vocês vão gastar bastante tempo com isso, né? Então, não tem essa necessidade de transformar o mapa de vocês num desenho, né? Vejam a ementa desse professor, né? Então, Direito Falimentar e Recuperacional é uma disciplina do 6º período. Nela, os estudantes analisam e utilizam meios legais para recuperar empresas em dificuldade ou organizar o pagamento dos credores quando falir, com base na Lei 11.101/05. O estudante define a dimensão da crise econômico-financeira do empresário e decide em salvar a empresa ou falir. Ao final, o estudante é capaz de assumir o papel como profissional do direito, atuando na administração dos processos e defesa dos interessados. Ele identifica ainda se a crise decorreu de conduta criminosa ou não. Então, está bem claro a ementa do professor. Aqui eu já fiz alguns ajustes de tempo de verbo para não gastar o tempo de vocês. O professor da própria ementa reconheceu algumas mudanças. Mas o que dá para colocar, e por que eu trouxe essa ementa como exemplo, é porque um dos exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco é fazer um caça-palavras na ementa. O que vai ser esse caça-palavras na ementa? Sem querer, às vezes, se você tiver uma ementa bem escrita, o resultado da aprendizagem ele sai da sua ementa. Então, se eu olhar aqui nessa disciplina, olha como a gente enxerga alguns resultados de aprendizagem. Claro, precisam ser
escritos, eu vou colocar critérios, tudo, mas eu consigo trazer ele da ementa. Ó, analisar meios legais para recuperar empresas. Conseguem ver? Aí tem a questão de utilizar, então tem que ver se ele colocaria um ando, né, para uma palavra junto, ou quem acontece antes, isso é o professor que conhece melhor a disciplina, né? Organizar o pagamento dos credores. Pode ser que seja um resultado de aprendizagem ou um indicador de desempenho de alguma coisa maior, mas eu consigo tirar da ementa. Definir a dimensão crise econômico-financeira do empresário. Decidir salvar a empresa ou falir, né? Identificar se a crise decorreu de conduta criminosa ou não. Talvez definir se ocorreu de conduta criminosa ou não. Vocês conseguem observar? Então, às vezes, olhando para a ementa de vocês, vocês já conseguem tirar alguns resultados de aprendizagem. Daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício, cada um na sua própria ementa. Tá? E aí eu quis colocar uma explicação, eu acabei de falar com o Henrique, né? Uma explicação também clara do professor falando com o estudante, porque vocês vão ver nas devolutivas para vocês, várias explicações não eram uma conversa com o estudante, várias explicações ficaram muito como se estivesse explicando para o professor. A ideia é que vocês comecem a treinar já para o primeiro dia de aula de vocês, né? Então aqui o professor realmente colocou isso, ó. Tudo bem, pessoal? Esse é o mapa mental da nossa disciplina. No centro está você, biotecnologista. Através de demandas reais do cotidiano e mercado de trabalho, vamos diagnosticar a natureza do problema, se teórico, prático, ambos. Aprofundar em temas de estudo para seu diagnóstico, desenhar experimentos que utilizam técnicas específicas da biologia molecular após preparo de diferentes reagentes em laboratório, a fim de darmos uma resposta sólida e confiável que busque solucionar os desafios nos ramos da nossa área cotidiana, buscando, entre outros, a inovação, sempre sob os olhares da ética. Aí ele termina, let's rock, guys, né? Eu achei sensacional a hora que eu li isso, assim, porque a ideia é exatamente isso. Claro, tem mais conceitos para serem vistos, tudo, depois, né, a gente faz as sugestões, né, para o professor. Mas a ideia é vocês tentarem montar já isso. Como que eu vou apresentar esse meu mapa mental no primeiro dia para os meus estudantes? Com o perfil de vocês. É óbvio que alguns de vocês não vão colocar Let's Rock Guys, mas vocês vão colocar do jeito de vocês. Então essa é a hora de vocês pensarem assim, como que eu sou, né? De que jeito, qual que é o meu perfil como professor e de que forma eu vou me sentir bem apresentando a minha ementa e apresentando o meu mapa mental. Eu, Aline, eu gosto de apresentar o meu mapa mental da minha disciplina com uma animação no slide do PowerPoint. As coisas vão aparecendo uma depois da outra. Então eu faço o meu mapa mental e eu transformo ele para o PowerPoint para que eu vá falando e as coisas vão aparecendo de acordo com o que eu falo. Eu me acostumei a fazer assim. Então eu não mostro o desenho de cara. O desenho vai aparecendo ao longo do processo, tá? Eu posso amanhã mostrar, né, se for o caso, também a ementa para vocês, tá? Então, oi. Pelo meio do qual eu utilizei esse tipo de linguagem. Eu achei ótimo. Porque, em especial, esse tipo de aluno é do primeiro período. Então, pega aquela transição do ensino médio para a universidade, eu achei que seria interessante. Eu achei perfeito, professor. Eu achei perfeito. Eu usei como exemplo, né? Eu usei como um bom exemplo. Então, só para quem não está ouvindo no microfone, para passar para o pessoal lá do campus fora de sede, o professor Henrique acabou de justificar que ele usou esse tipo de recurso porque são estudantes do primeiro período. E por serem estudantes do primeiro período, ele consegue atingir melhor os estudantes com esse tipo de comunicação. Eu acho que foi bem... o que vocês conhecem o perfil dos estudantes, porque vocês fizeram uma análise situacional. Então é bem característico para cada um. Diga, professora. Você comentou que a gente pode colocar a nossa cara na ementa, né? Na ementa, não. Na explicação do mapa. Na explicação do mapa. Ah, entendi. Isso, na explicação do mapa. E daí, mas isso vai estar no plano de ensino? A explicação do mapa? Não. A explicação do mapa é o que você vai falar. Por isso que eu disse que vocês estão treinando o primeiro dia de aula. Tá. Vocês não vão colocar a explicação do mapa mental no plano de ensino, porque o mapa mental de vocês ele deve ser autoexplicativo. Mas o jeito que vocês vão explicar, cada um vai ter o seu. Né? Então pode ser que o nosso professor Joézer vai querer cantar, né? Já que a disciplina dele é de música, ele pode fazer uma apresentação do mapa mental dele com uma melodia por trás, né? É possível, tô brincando, professor. Mas
Mas o que eu estou dizendo é que cada um vai saber qual é a forma que vai apresentar a sua disciplina. E isso é uma coisa bem característica de cada um. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade. De forma alguma, imaginem esse momento FINEP como cerceando vocês para dizer, vocês só podem fazer de um jeito. Então, por isso que eu mostrei dois mapas bem diferentes, né? De professores que viram as coisas de uma forma bem diferente. Os dois mapas são bons, os dois, né? A gente pode dar algumas sugestões de melhoria, tudo, mas os dois mapas, eles conseguem trazer essa imagem que é de acordo com o professor. E só para vocês terem uma ideia como que isso funciona no PPC, o mapa mental é algo que vocês podem atualizar sempre. Então, o mapa mental não é fixo no PPC. O que vai ficar fixo no PPC depois que isso for aprovado pelo NDE? Para quem está passando pelas matrizes, já está vivendo esse processo. Para quem está passando pelas novas matrizes. Fica a ementa, né? Fica também os resultados de aprendizagem, os indicadores de desempenho, a relação com as disciplinas e os temas de estudo. Os demais, o professor pode ajustar semestre a semestre. Mas e se eu descobrir depois que eu devo fazer algum ajuste no resultado de aprendizagem? É possível, mas aí a gente vai precisar entrar em contato com a NDE para autorizar. Assim como vocês estão nesse momento FINEP com autorização para modificar algo que a gente não pode modificar, que está no PPC. E daí isso tudo deve ser levado ao NDE. Então, alguns aqui, inclusive, já passaram pelo processo matrizes e podem fazer uma revisão em cima do que já foi visto e apresentar novamente para o NDE. Bem, alguma dúvida por enquanto? Não? Então, eu queria agora que vocês olhassem ou para os feedbacks de vocês ou só voltassem para a ementa de vocês. Eu vou dar para vocês 20 minutos para vocês tentarem caçar palavras, tá? E tentar encontrar se vocês conseguem ali, olhando o ementa de vocês, vocês conseguem achar resultados de aprendizagem. Se vocês tiverem muita dificuldade para encontrar resultado de aprendizagem na ementa, talvez a ementa de vocês esteja precisando de ajuda ou ela esteja voltada para o conteúdo. Mas também esse é um momento de reflexão, tá? Não se preocupem, porque a ementa e o mapa mental não estão prontos agora. Até terminar isso, então até junho, vocês vão mudar isso diversas vezes. Por isso, quase todo exercício que vocês vão entregar daqui para frente, a gente vai pedir de novo a última versão do mapa e da ementa. Porque vocês podem mudar. Ok? Então vamos abrir 20 minutos para vocês. É que vocês arrumaram um ops para a mesa? Eu vou precisar registrar isso em vídeo. Eles têm o nome... Não, vocês são incríveis. Eu quero criar assim. Desculpa, eu não resisti a hora que eu vi. Só que alguns nomes são muito grandes, vocês veem, tem alguns que... Clube da Esquina, tem os nomes que ficam meio compridos, né? Jóia. Vamos lá, gente. Então, no momento que vocês estão passando por essas etapas, vocês podem ter vivenciado várias situações diferentes, né? Então, uma possibilidade é você ter olhado para a sua ementa e você ter conseguido encontrar alguns possíveis candidatos a resultado de aprendizagem. Vocês viram que eu não falei que eles são realmente resultados de aprendizagem, são candidatos a resultado de aprendizagem. Porque se a gente tiver certeza que eles são resultados de aprendizagem... Toledo está sem imagem. Toledo está sem imagem. Eles precisam rever aqui, se eu sou. Ok, acho que agora está compartilhado. Mas eles estavam ouvindo? Estavam ouvindo, mas estavam no escuro. Ok. Obrigada. Vocês podem ir avisando, a professora Fúvia acho que está na conexão com vocês, pelo jeito, né? Então, vocês podem ter passado por várias situações. Uma possibilidade é vocês terem encontrado na ementa de vocês candidatos a resultados de aprendizagem. Eles não precisam aparecer exatamente como vão aparecer no resultado de aprendizagem de vocês, mas eles dão uma ideia.
Pode ter acontecido a situação de vocês olharem para a ementa de vocês e vocês não encontrarem quase nada que parecesse com o resultado de aprendizagem. Se isso for o caso, provavelmente a ementa de vocês ainda está um pouco mais voltada para o conteúdo, um pouco mais de foco no professor. E daí, se ela tiver com foco no professor, eu não consigo escrever resultado de aprendizagem, eu consigo escrever objetivo de ensino. Então, se isso estiver acontecendo com a sua ementa, é porque provavelmente a forma de redação ainda está um pouco mais centrada no professor. Ah, mas isso quer dizer que eu vou ter que mexer na minha ementa de novo? Vou dar um aviso para vocês. Vocês vão mexer na ementa até junho. Fiquem absolutamente tranquilos. Só um aviso, não joguem nada fora. Faz lá versão 1, versão 2, versão 3. Porque lá por maio vocês falam assim, nossa, eu queria usar uma palavra que eu usei lá no começo. E daí vocês jogaram fora. Assim como não joguem fora também os mapas mentais de vocês, porque eles vão mudar. É absolutamente natural que eles se modifiquem. Não tem, isso vai acontecer, vocês não precisam se preocupar. Então, tanto o mapa mental pode mudar, como também a ementa. Então, uma possibilidade é vocês encontrarem, outra possibilidade é vocês não encontrarem nada. Uma terceira possibilidade é vocês olharem o resultado de aprendizagem que vocês fizeram, que nem era para fazer isso agora, mas alguns fizeram, né? Então, a gente vai olhar para o resultado de aprendizagem amanhã. Hoje, a gente está, primeiro, pelo que eu percebi, eu vou mostrar as respostas de vocês, que vocês enviaram antes pra gente, ainda há dúvidas sobre a diferença de resultado de aprendizagem e indicador de desempenho. Então, não é de todos, mas existe ainda uma porcentagem grande que está com dúvida. E nem a gente tinha intenção que vocês resolvessem tudo, tanto que a gente agendou a tarde de hoje para isso. Mas aí, quando a gente estiver com o conceito certo de resultado de aprendizagem, aí a gente vai voltar a olhar para os resultados de aprendizagem. Mas tem alguns que já vieram falar, professor, a hora que eu estou olhando aqui, acho que o que eu escrevi não é resultado de aprendizagem. É isso mesmo, né? Não se preocupe, não é. E essa primeira tentativa era justamente para vocês refletirem, para que vocês conseguissem imaginar qual seria um caminho inicial para vocês fazerem isso. Se vocês olharem para o resultado de aprendizagem, e os resultados de aprendizagem estavam parecendo bons para você, mas se olha para a ementa, parece que está falando de dois mundos totalmente diferentes, é porque talvez você vai ter que melhorar a sua ementa com aquelas reflexões que você fez no resultado de aprendizagem. Então eu posso do resultado de aprendizagem voltar para a ementa, da ementa voltar para o resultado, e isso é absolutamente natural. Um vai melhorar o outro. Tudo bem? Está ficando um pouquinho mais claro a sequência do processo. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Campus fora de sede, tem alguma dúvida? Ou Toledo ou Londrina? Toledo fez um não, Londrina fez não também. Ok. Então, eu vou de novo compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente vai para a sequência da próxima atividade, tá? Uma das coisas que eu mais observei durante a análise dos resultados de aprendizagem, das ementas de vocês, foi, pelo menos, eu fiz uma leitura bem crítica em cima das reflexões, tá? E, gente, primeira coisa, não tem reflexão errada, tá? Então, eu não sou ninguém para dizer a tua reflexão está errada. Então, não é isso. Mas o que a gente pode avaliar numa reflexão? O grau de profundidade, né? E a forma como a gente se expressa naquela reflexão. Para que a gente possa entender o que veio, né? O que justifica os pensamentos que vocês tiveram. E vocês precisam aprofundar as reflexões de vocês. Eu vou dizer assim que se eu for fazer uma avaliação geral, eu vou dizer para vocês que 80% das reflexões, elas ainda estão superficiais, né? E isso pode acontecer. E daí, como que eu vou agir como professora? Eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo, porque pode ser que vocês precisem fazer a mesma coisa com os estudantes de vocês, né? Então, ok, eu quero que meus estudantes façam reflexões durante o processo. Eu mandei uma rubrica explicando como que eram para ser feitas essas reflexões. E mesmo assim, as reflexões não atingiram, né, aquela profundidade que a gente gostaria, né? Muitas reflexões acabaram ficando no plano do superficial e eu vou explicar por que a gente está colocando algumas reflexões como sendo superficiais, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou conversar com vocês sobre algumas respostas, até para a gente saber o que a gente vai fazer hoje.
E depois nós vamos fazer uma atividade, que eu até já tinha dito para vocês que a gente faria essa atividade, então, no caso, ela já estava no planejamento, mas ela se mostrou não só uma questão de planejamento, mas também se mostrou necessária mesmo. E nós vamos fazer uma atividade que é proposta por Susan Brookhart, que é uma atividade que chama tradutor de rubrica, ou Rubric Translator. Então nós vamos fazer essa atividade daqui a pouquinho, para que a gente garanta que a partir de agora as próximas reflexões vão vir melhor. E por que vocês precisam que essas reflexões sejam melhores? Vocês precisam que essas reflexões sejam melhores ou vocês não vão conseguir escrever o artigo de vocês. Porque baseado no que vocês estão escrevendo de reflexão, eu não consigo tirar conclusões. Né? Se eu pergunto para vocês, o que você observou, qual foi a sua percepção enquanto você estava em silêncio no momento com os colegas? Né? Aí alguns responderam, eu percebi que é muito difícil ficar quieto. Né? É uma reflexão? Claro que é uma reflexão, mas ela é uma reflexão geral. Né? Como que foi para você? Porque vocês têm uma rubrica de como vocês devem responder as reflexões, elas devem ser personalizadas, né? Então, como que foi isso para você? O que passou na sua cabeça? Aí você pergunta, o que os colegas te ajudaram? Os colegas me deram sugestões, e foram sugestões muito boas, né? Então, a gente também não consegue, mesmo quando vocês dizem, eles deram sugestões que mudaram o meu mapa, mudaram a minha ementa, a gente não consegue seguir um caminho. Então, baseado nesse tipo de redação, e vocês vão ter que escrever ao longo das disciplinas de vocês, no semestre que vem, reflexão todo dia. Ou nós não conseguimos fazer um artigo, porque o artigo vai sair baseado nisso. Então, nós estamos indo para uma outra forma, uma nova forma para alguns, talvez alguns já estejam acostumados, né? Mas para muitos, é uma nova forma da gente fazer artigo científico. Porque a gente vai usar outro tipo de dado, a gente vai trabalhar com dados qualitativos. Tá? A gente vai entrar em intervalo às 3h30 em ponto. Tá? Então, 3h30 nós vamos fazer intervalo. Estou vendo algumas pessoas comentar. O intervalo está planejado, 3h30 a gente vai entrar em intervalo. Tá? Mas até lá, nós vamos seguir com as atividades. Tá? Ali, então, oi. Então é mais ou menos para escrever como se fosse um resultado de discussão do artigo. Aprofundar nesse... O professor Henrique está colocando, você vai aprofundar, eu vou mostrar, tá? Vai ficar mais claro depois que a gente mostrar, mas ele falou que poderia ser como se fosse uma discussão. Vamos lá, eu quero só que vocês tenham uma ideia, né? Então, eu peguei aqui algumas reflexões de algumas pessoas, tá? Para a gente discutir um pouco, né? Sentir dificuldade em valorar os tópicos do inventário, pois os valores representam percepções momentâneas dos itens indicados, que podem mudar conforme a turma ou o contexto em que ela se desenvolve. Então é uma reflexão que é uma reflexão que ela atinge um grau de profundidade, porque ela foi específica sobre como que foi para ela fazer o inventário. O que precisaria para que ela pudesse trazer isso para a disciplina dela, né? Personalizar, né? Dizer o que foi. Por exemplo, quando eu vi tal frase, isso me remeteu a tal situação, que normalmente eu não faço. E eu percebi que eu preciso começar a fazer isso. Aí eu consigo trazer algo que para um artigo científico na área dela, porque isso aqui não é uma reflexão que nós vamos usar hoje, porque nós vamos falar um pouquinho do papel do inventário, baseado nos professores que fizeram perguntas do inventário, né? Mas para que personalizasse isso, ela precisaria dar algum exemplo, ela precisaria justificar o que fez ela ter essa percepção. Né? Percebo que devo dar mais importância à discrepância entre estudantes da manhã e noite, faixa etária e tempo para as atividades prévias. Também percebi que valorizo para a disciplina mais a dimensão humana que outros aspectos, mas não sei se em sala consigo desenvolver tudo o que acredito ter importância para esse desenvolvimento. E como disciplina de primeiro período, achei estranho ter um valor moderadamente baixo para conhecimento fundamental. Então vejam que aqui, essa reflexão dessa professora, ela foi bem personalizada. Né? A gente consegue entender exatamente o que está passando na cabeça da professora. Olha, depois de eu ver isso, eu percebo que eu não posso tratar do mesmo jeito alunos do primeiro período, alunos da manhã e alunos da noite. Então eu tenho que fazer ajuste, meu plano de ensino não vai poder ser igual para os dois. Isso era uma das coisas que o inventário deveria trazer para vocês? Sim.
Porque o inventário faz vocês pensarem não só no plano de ensino, no indicador de desempenho. O inventário ajuda vocês a depois pensar nas atividades que vocês vão criar para os indicadores de desempenho. E talvez as atividades criadas para os indicadores de desempenho para essa professora da manhã vai ser diferente para a mesma professora se ela vai dar a mesma aula à noite. Outra coisa que a gente observa na reflexão dela é que ela estranhou que ela, depois de fazer o inventário, ela percebeu que a dimensão humana era importante para ela, mas que atualmente ela não faz isso, né? Então, por ela não fazer isso agora, você, puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Então ela não está tomando uma decisão, mas ela está comentando isso com a gente. E ela ficou surpresa, que ela observou, puxa, é uma disciplina de primeiro período e conhecimento fundamental é baixo. Isso é ruim? Não, gente. Tá? Na grande maioria dos professores, o conhecimento fundamental vai ser bem baixo. Bem baixo. Por quê? Porque você não está colocando o enfoque no conhecimento fundamental, mas na aplicação ou na integração em cima daquele conhecimento. Então não tem problema nenhum em você chegar a essa conclusão. Pode ser que tenha algumas disciplinas que vão ter conhecimento fundamental mais alto? Até pode. Mas na grande maioria, quando você vai ali no inventário, você não está no inventário dizendo o que é importante ou não. Ah, isso é importante? Não. Você tem que pensar no teu tempo de sala de aula e você vai, vale gastar uma aula com isso? E daí você vai dizer se aquilo é importante ou não para a sua disciplina. Vale eu gastar uma aula inteira, ou uma grande parte de uma aula para fazer isso? Ah, isso pode até ser importante, eu acho que isso é importante para o futuro biólogo, mas não, na minha disciplina não. Vai ter que ser outro professor que vai ter que trabalhar isso. Então a gente tem que ter esse discernimento. É importante na formação do profissional, é importante para a vida, é importante para o que você acredita, mas não necessariamente é uma etapa da sua disciplina. Então, na hora que a gente passa pelo inventário, e um convite que eu vou fazer para vocês, é para vocês fazerem um inventário mais uma vez. Agora, com essa reflexão. Né? Nós não vamos fazer isso agora, isso a gente vai fazer uma etapa amanhã. Tá? Um pedacinho nós vamos fazer, né? O inventário vai estar no meio de uma atividade, que alguns vão poder fazer o inventário de volta ou não. Então, vocês vão poder tomar essa decisão. Porque depois que a gente refletir mais, fazer esse inventário de novo vai ser bem diferente. Né? Porque a gente precisa conseguir entender até o que ele quer buscar da gente. Então, na hora que você olhar ali para o inventário, você vai pensar, puxa vida, né? Isso que eu estou olhando aqui é algo que vale, né, gastar esse tempo? É que nem quando você vai decidir se você vai ou não vai fazer um investimento. Né? Pelo menos eu não sei como é que vocês... poupam a parte de vocês, mas a gente tem que pensar, isso realmente eu preciso? É mais ou menos assim. Tá? Isso não quer dizer que não é importante para o mundo, que não é importante para a profissão, mas é para a sua disciplina. E não fiquem com vergonha de pegar algumas coisas da dimensão humana ou do importar-se e dizer que vocês não vão usar tempo para a disciplina de vocês. Isso não está tornando vocês pessoas menos sensíveis, né? Não é que vocês têm que ter uma relação de o que é mais importante ou não. Tá? Tudo bem? O enfoque no estudante. Dúvidas por enquanto? Tá ficando um pouquinho mais claro? Sim? Na verdade, sinto que as reflexões despertadas no processo de preenchimento de inventário complicaram ainda mais o processo de avaliação dos resultados de aprendizagem e de desempenho. Eu adorei a hora que eu li isso, né? Professora ou professora super sincera. Pois é verdade, né? Eu acho que ela estava pensando em fazer resultado de aprendizagem, indicador de desempenho, aí ela olhou aquele bando de 54, teve uma professora que falou, olha, depois de ler 54 eu não sei mais o que eu quero, né? Mas olhou aquelas 54 opções e agora você complicou a minha vida, né? Foi a sensação que o professor ou a professora teve. E é uma sensação real, né? Só que isso tudo que eu estou falando para vocês é o que eu estou inferindo que pode estar lá, mas não está lá. Então, para melhorar a reflexão dessa professora, ela poderia continuar com mais ou menos essa fala que eu coloquei. Eu estava pensando em resultado de aprendizagem tal, tal e tal, e depois de ler esse outro item no inventário para construção de resultados de aprendizagem, eu passei a ficar imaginando se eu precisava ou não usar esse. Então, a gente precisa personalizar essa reflexão. A gente precisa dizer o que ela vem para nós. E não adianta vocês acharem que daqui a um ano vocês vão lembrar o que vocês estavam pensando aqui. Porque talvez o artigo de vocês vá precisar ter embasamento da oficina.
Vocês ainda não sabem como vocês vão escrever o artigo. Então pode ser que coisas que estão aqui na oficina vão ser fundamentais para vocês definirem e dizer, olha, foi por causa disso que eu escolhi essa metodologia, foi por causa disso que eu escolhi tal coisa. Né? Então vocês precisam conseguir coletar bem informação. E o que a gente está tentando é ajudar vocês a coletarem melhor informação. Então quando a gente... Oi, diga lá. Oi, aqui de Londrina. A gente não está conseguindo ver a tela, não está compartilhado com a gente aqui. Ah, perdão. Perdão, vamos compartilhar já a tela. Eu achei que vocês estavam gostando de ver a gente. Parei para pensar no real peso de certas informações que são cobradas dos estudantes. E essa reflexão, essa percepção vai impactar não só nas atividades a serem aplicadas, como nos tipos de avaliação a serem empregados. Acho que alguns aspectos podem ser avaliados apenas com uma avaliação formativa. Percebi que realmente pula-se etapas, pois parecem assuntos e ações óbvios. Ao pular tais etapas, não damos tempo ao estudante para assimilar novas informações e fazer correlações com conhecimentos prévios, gerando dificuldades de aprendizagem que não precisam existir. Né? Então a reflexão da professora ela foi profunda. Mas, de novo, faltou aqui a gente personalizar a reflexão. Então ela generalizou baseado no que ela pensou para ela. Mas para que ela possa personalizar isso, ela tem que dizer qual que é a etapa que ela sentiu que ela está pulando. Né? Qual foi o aspecto que ela achou, olha, isso aqui eu acho que eu posso fazer com uma avaliação formativa. Então, entendeu? Ficando um pouco mais claro? Aí, eu queria falar com vocês... essa mereceu um balão grande, né? A mudança é profunda e cada encontro gera novas e novas reflexões. A primeira grande alteração foi identificar qual tipo de professor que eu era antes dessas discussões. Né? Eu realmente era professor do tipo 1, que acreditava que eu havia ensinado e que quem não havia aprendido eram os meus alunos. A partir do momento que efetivamente passei a participar da construção da nova grade, entendi inicialmente que essa postura não caberia mais no novo modelo. Que na nova estrutura montada na PUC, se eu não entendesse como fazer uma abordagem significativa, o conteúdo que eu tanto tinha pego não seria transmitido. Depois, durante os encontros, a segunda grande alteração foi entender exatamente que não seria mais o conteúdo que eu deveria focar, e sim passar ao estudante outra visão de que juntos nós construiríamos um conhecimento. De que eu irei equipá-lo com todos os materiais e ferramentas que ele precisa para que ele chegue no seu estado de aprendizagem. E quando isso ocorre, quando o estudante se sente capaz de resolver problemas, de encontrar alternativas e de sugerir soluções, ele se apaixona pelo processo também. Então aqui a reflexão é uma reflexão profunda que por momentos ela foi personalizada, aqui a professora até se coloca, ó, eu era um professor do tipo 1, e em alguns momentos ela generaliza que a gente pode aprofundar com um pouco mais de detalhamento. Né? Aí nós vamos aqui para as nossas dificuldades. Né? A criação de indicadores é algo que ainda não compreendi. Não sei bem se os níveis que inseri são suficientes ou devo dividir mais as etapas para que o aluno chegue ao resultado da aprendizagem. Senti insegurança em saber a diferença entre RA e ID. Será que algum ID poderia compor o RA e vice-versa? Ainda não está claro como correlacionar indicadores de desempenho e o estado de aprendizagem sem confundir os conceitos. Os termos parecem ser sinônimos um do outro, ainda está confuso. Escolher adequadamente um RA que envolva todas as habilidades selecionadas para essa disciplina, indicar um inventário que satisfaça as necessidades da disciplina e não esteja a mais e nem a menos do que o necessário. Tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui agora? Agora a gente está focando nas dificuldades que vão ser a sequência, né, das nossas atividades. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar a forma de reflexão de vocês. Tá? Então nós vamos fazer uma atividade agora para que a gente consiga ajudar vocês a conseguir fazer uma reflexão melhor. Para essa atividade, nós vamos usar uma atividade chamada Rubric Translator. Então, o pessoal do campus Fora de Sede pode distribuir uma que está escrito lá, tradutor de rubrica ou Rubric Translator, para os seus colegas. Né? E eu vou aqui distribuir também. Eu tenho monitores hoje? Não tem monitor nenhum? Opa! Um para cada um. Eu vou passar a palavra para uma mesa que estava fazendo, eu já tinha avisado eles para eles explicarem o que eles tinham mais ou menos orientado, como que eles fariam, tá? Oi, gente, tudo bem? Eu vou usando que minha voz, mesmo o microfone está assim, tá?
o que a gente estava conversando aqui era justamente para colocar nas nossas palavras, no pedido da Aline, nossas palavras o que queriam dizer essas rubricas. E eu dei o meu exemplo porque minhas reflexões foram... Eu tive problemas com as minhas reflexões nas atividades, né? E com a inspiração da Aline eu consegui entender que os meus exemplos, eu achei que eu estava dando exemplo, e na verdade eu estava falando de algo muito assim, eles colaboraram na produção da emenda. Então, a sugestão que a gente colocou aqui, mais ou menos para colocar do conceito ótimo dessa rubrica, seriam respostas pessoais com exemplos claros e ricos em detalhes, mostrando a reflexão das atividades pedidas, sendo esta reflexão baseada nos conceitos e fundamentos passados no material do curso e pelo professor. Então, assim, exemplos, mas não exemplos superficiais, exemplos reais. Então, até dei uma olhada na atividade dos outros colegas aqui, eles deram exemplos, minha emenda estava muito extensa, eles sugeriram que eu cortasse os pedaços e falasse sobre o público-alvo. Então, assim, eles foram bem pontuais. Eu não fiz isso e agora eu consigo, né, espero que ele tenha compreendido e consiga fazer isso de forma melhor. Um pouquinho mais perto. Isso. Entenderam a ideia? Sim? O que vocês acharam dessa atividade? Vocês acham que é uma atividade que vocês poderiam fazer com os estudantes de vocês? Né? A partir do momento que vocês começarem a trabalhar com as rubricas, fica bem mais fácil se o estudante entendeu onde que você quer que ele chegue. Né? Aí o professor fez uma pergunta para mim, mas o que é uma rubrica? Então, assim, a gente chegou a conversar isso em uma das oficinas, eu vou dar uma reforçada, vocês vão ter uma oficina só sobre rubrica, que não é agora, tá? É mais lá pra frente, bem pro finalzinho, que vocês vão ter uma oficina só sobre como fazer rubricas. Mas a ideia da rubrica você vai ter critérios, tá? Então são critérios que você está colocando sobre uma situação geral. Essa rubrica que vocês viram, a parte ali de reflexão, é uma rubrica bem simples. Ela não é uma rubrica complexa, é uma rubrica bem simples, com níveis de desempenho, né? E o que você faz é você transformar aquilo que seria muito qualitativo, mas que a gente não consegue entender, assim, falar assim, estágio aqui, quem já passou por estágio, né? Então, quem passou nossa formação por estágio, não sei como foi para vocês, mas eu tinha avaliação nos meus estágios, né? E a gente não entendia muito bem por que o professor deu 10 para um, deu 9 para outro, deu 8 para um, não, porque ele faltou, não tem esse detalhamento. Quando a gente escreve uma rubrica, a gente escreve declarações que mostram esses níveis de desempenho. O próprio estudante consegue encontrar onde ele está. Então, se vocês pegarem essa rubrica, alguns já fizeram isso, olharam as próprias reflexões e falaram assim, olha, ela está aqui. Né? Então, algumas olharam que ela estaria ali lá no suficiente, algumas olharam que estaria no regular, né? Então, mas isso é uma questão, vocês conseguem fazer uma autoavaliação. Isso foi possível porque essa rubrica ela foi escrita de um jeito que a gente chama de uma rubrica holística. Ela não é uma rubrica que ela dá a resposta da tarefa. Né? Ela é uma rubrica que você consegue entregar lá antes, no que alguns estudiosos chamam de feed forward. Porque quando a gente fala depois da atividade, é feedback. Quando a gente entrega antes da atividade, eles chamam isso de feed forward. Então eu aviso antes o meu estudante o que eu espero que ele me entregue com aquela atividade. Isso é bem interessante. E uma forma de você melhorar as atividades, e é uma parte bem... Eu gosto muito da Susan Brookhart, já li vários livros dela, depois a gente pode citar alguns... para colocar lá na literatura de sugestão para vocês, né? Então, toda essa literatura, nada disso é necessário vocês lerem para fazer o FINEP. É que tem algumas pessoas que pedem, tá? Então, quando a gente bota lá um livro de sugestão, capa do livro, ninguém está falando vá lá e leia o livro inteiro. A gente está tentando trazer as coisas que estão no livro para entregar para vocês, mas quem tiver interesse de se aprofundar, fique à vontade, né? E assim, dessa forma, a Susan ela coloca que é muito importante que o estudante às vezes entenda bem, que a gente faz uma rubrica e as pessoas não entendem tão bem. E isso aconteceu aqui conosco, né? Então, aí, talvez fazendo essa atividade antes, então se houvesse um FINEP 4, talvez eu faria o tradutor de rubrica ainda antes da primeira atividade. E isso sou eu como professora reflexiva. Né? Então, assim, que aí a gente vai, então alguns falam assim, eu nem vi, alguns falaram, eu nem vi que tinha rubrica junto.
Então, isso é uma questão de como que a gente consegue trabalhar melhor com isso, tá? Agora... Oi, sim. Diga, professor. Nós fizemos uma outra proposta. Ok. Deixa eu só me aproximar para a gente poder guardar o seu som. William, diga. Nós fizemos uma outra proposta nesse translator. A gente usou um translator Java Clara um pouquinho diferente. A gente pegou, a gente não só tomou cuidado de não só mudar a ordem dos conceitos que estavam estabelecidos em cima. A gente até começou a fazer assim, né? Não, vamos dar uma rearranjada, mas conservando os elementos que estão ali. Aí a gente se propôs a fazer assim, poxa, o que é uma resposta muito boa? Né? Aí a gente começou assim, poxa, uma resposta que o aluno demonstra, né, a resposta elaborada, domínio do assunto, clareza, correlação dos temas, convicção na opinião, pensamento crítico e reflexivo. Ou seja, a gente meio que, em vez de ficar preso, aqui está a argumentação consistente e detalhada, exemplos, a gente não esquece o que está aqui, vamos entender o que está aqui, mas não repetir os termos para não ficar correndo o risco de apenas traduzir de uma outra forma. Muitas vezes, em vez de usar a voz ativa, vamos usar a voz passiva. Vou trocar uma palavra ou outra, né? Então a gente quis dar um novo significado, inclusive para que o aluno entenda melhor. Que muitas vezes ele pode ler o que está aqui em cima e não entender. Então a gente consegue jogar no nível um pouco mais elementar. Entenderam a ideia? Sim? A única coisa que eu acrescentaria nesse de vocês que não está claro é a necessidade de ele descrever o que aconteceu com ele, de personalizar. Então, nesse primeiro item de vocês está faltando a personalizar. Isso, personalizar. Porque isso é a parte mais importante para a gente conseguir entender a reflexão. Oi? Toledo, eles precisam atualizar Toledo. Então, eu estou vendo que Toledo não está aparecendo. Peço para eles atualizarem a página. Não. A opinião é personalizada, mas o que precisa é descrever. Porque se eu falar só a minha opinião, eu acho que é tal coisa. Eu preciso descrever alguma coisa que eu vivenciei. Por isso que ela está colocada ali com exemplos, né? Então ela precisa ser pautada em exemplos. Ela precisa contar alguma coisa, você precisa contar alguma coisa que aconteceu com vocês. Quando vocês estiverem fazendo o diário de bordo, vocês não podem chegar no final de uma aula e dizer, olha, a aula foi legal, ó. Vocês vão ter que dar um exemplo, contar uma coisa que aconteceu para justificar o que vocês estão colocando. Agora a gente vai compartilhar a tela e agora nós vamos para um momento, então lá no final do material de apoio, daí aqui vem o pessoal que gosta do papel. Tem essa folha também no Blackboard, né? Que é a outra folha que está ali Acharam que tem 2 artigos? Isso, tem mais um documento lá. Quem quer no papel? Tá? Isso, por favor. Esse aí é para quem quiser escrevendo o que a gente está conversando aqui durante a oficina. Agora a gente vai para a última parte ali do texto, que é falar qual é a metodologia que a gente usou durante a oficina, tá? E nesse usar da metodologia na oficina, são as horas que a gente entra um pouquinho em outras áreas. Então, eu vou falar um pouquinho de instrução por pares agora, né? De instrução por pares e peer instruction. O último item nesse material de acompanhamento, ele fala isso, qual foi a metodologia que foi usada hoje e quais são as questões principais dela. E o arquivo é o arquivo que vai falar de peer, tá? Então, o que vocês perceberam é que vocês receberam, desde que a gente começou a fazer as oficinas, vocês sempre receberam material prévio, tá? Que é material para vocês fazerem as atividades antes. E de alguma forma, todos vocês estão fazendo as atividades, né? Por que todos vocês estão fazendo as atividades? Porque vocês estão tem uma cobrança nesse sentido para que vocês entreguem alguma coisa, né? Então é
a gente for fazer uma atividade, que tem uma atividade prévia, eu preciso pensar no meu pré-aula, né? Então, o que eu vou botar como pré-aula? Então, eu vou botar como pré-aula aquilo que eu observei em outras atividades que os meus estudantes tinham dificuldade no presencial. Então, eu não quero gastar tempo com as coisas que não são as situações de dificuldade. Eu quero justamente trazer aquelas situações que meus estudantes nos anos anteriores apresentaram mais dificuldades. Essa é que vale a pena você pegar um material e desenvolver um material para servir como atividade prévia. Outra coisa que você pode pegar é o erro conceitual dos estudantes e usar ele como atividade prévia. Aquelas partes em que você gostaria que o seu estudante fosse além, que ele chegasse lá na taxonomia de Bloom, no analisar, no avaliar, no criar, e às vezes não dá tempo de você fazer isso em sala de aula, porque você não consegue chegar nesse momento porque não dá tempo. Os alunos ficam tirando dúvidas mais básicas e não dá tempo de você chegar naquele momento do que você realmente tinha planejado. Quando isso estiver acontecendo, esse é um lugar legal para você colocar uma atividade prévia. É um lugar legal para você colocar uma sala de aula invertida. E o que nós vamos fazer agora é usar essa sala de aula invertida junto com a instrução por pares. Tá? E aí, nesse tipo de situação, o que eu posso usar como pré-aula? Vocês podem ter recursos que já estão prontos. Então, vocês não precisam fazer um vídeo. Vocês podem pegar um recurso pronto no YouTube. Tem vários vídeos prontos no YouTube. E se o vídeo no YouTube tiver erros, não tem problema. Você pode mandar o vídeo para os teus estudantes estudarem, né, previamente a sua aula. E você pode acrescentar uma pergunta falando sobre possíveis erros no vídeo. E daí você traz até isso para discussão em sala de aula. Porque às vezes isso acontece. Eu achei um vídeo super bom sobre a minha área, mas o fulano pisou na bola naquele item, né? Então não tem problema. Você traz o vídeo, você pode acrescentar uma pergunta sobre esse vídeo. Ou vocês podem produzir vídeos também. Né? Vocês vão ver depois que a gente vai deixar com vocês um vídeo de resultados de aprendizagem e um vídeo das taxonomias para vocês estudarem depois. Que a gente fez num sistema que eu uso dois sistemas que eu gosto de usar vídeo, né? Eu gosto de usar o Camtasia e eu uso também bastante o Movely. Mas existem sistemas que são free. A gente vai colocar uma lista de vários sistemas free para vocês gravarem vídeos. Assim como a gente fez aquela lista com os mapas mentais, não sei se vocês localizaram lá, nós vamos fazer a mesma coisa com os sistemas para vocês gravarem as aulas de vocês. Então vai ter um montão de lista, vocês escolhem, começam a mexer para quem quiser fazer essas atividades. Tá? Vocês podem também produzir material de apoio. No caso, o material de apoio que foi produzido para vocês foi em texto. Né? Então foi uma série de textos de vários livros e artigos, e isso foi compilado num material único. Né? E você precisa imaginar assim, puxa, mas para que o estudante saiba usar esse material, como que eu vou garantir que ele saiba? Aí vem as perguntas. Por isso, quando a gente manda um texto para vocês e daí a gente manda essas perguntas para vocês responderem, a gente acaba direcionando a leitura. Porque essas perguntas fazem com que vocês... não consigo responder essa pergunta ainda, então eu volto no texto e leio de uma forma mais adequada. Então essas perguntas que a gente acrescenta no texto, que a gente já discutiu no encontro passado e no retrasado, lembra o uso de ensino sob medida, do Just-in-Time Teaching? Essas perguntas, elas ajudam com que o material prévio seja executado. Né? Quais são essas perguntas? São perguntas que aprofundam o material, que não são só um copia-cola, e são perguntas que você quer justamente aquelas que vão ajudar na atividade em sala de aula. Né? Então são perguntas que direcionam para que as pessoas localizem aspectos específicos para que você consiga trabalhar melhor em sala de aula. Para a nossa próxima atividade, isso vai ficar bem claro. Quando a gente chegar na nossa próxima, eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui foi a pergunta que eu fiz para vocês poderem fazer essa atividade presencial. Aí na outra eu vou mostrar, né, o que a gente fez. Tá? Depois que em sala de aula, você vai aplicar os conceitos. No caso, o que nós vamos fazer nesse momento? A gente vai usar um momento de instrução por pares. Tá? E aí, se você não fizer nada certinho, chegando em sala, né, você chega com os alunos assim. E aí, tinha pré-aula? Né? Ou, né, os
o cachorro comeu a lição, né? Ninguém fez a atividade, né? Então, a tua intenção que você tem nesse momento é que os estudantes saibam que realmente tinham pré-aula. Não é o nosso caso aqui, né? Nós estamos todos em adultos, a gente está com outra intenção, a gente não tem essa situação de não fazer o pré-aula. Mas um dos motivos que vocês estão fazendo pré-aula é porque vocês têm atividade de entrega. Se eu só tivesse mandado texto sobre resultado de aprendizagem, indicador de desempenho, e vocês não tivessem que fazer nada, então vocês não tivessem que tentar fazer o resultado de aprendizagem de vocês, talvez muitos não tivessem lido. E eu consigo inferir quem não leu muito bem na hora que eu leio o jeito que a pessoa escreveu o resultado de aprendizagem, indicador de desempenho. Então, dependendo do jeito que veio escrito o resultado de aprendizagem, indicador de desempenho, eu não preciso dizer, mas eu falo assim, essa pessoa não leu, né? Porque aí a gente consegue perceber quem tentou fazer direto sem fazer a leitura. Quem tentou fazer direto sem fazer a leitura teve bastante dificuldade. Quem primeiro fez a leitura e daí fez, pode ter encontrado dificuldade, mas menos dificuldade, né? Então não adianta você obrigar o estudante, né? Então, se você obrigar, então assim, posso copiar seu trabalho? Pode não, só não faz igual. Então isso aqui é uma situação de cópia que existe, né? Isso aqui uma série de... As pessoas não tiveram muitas ideias para tentar... A ideia é tentar vender o negresco, que é um biscoito delicioso que infelizmente eu não posso mais comer, né? Por causa da minha intolerância ao glúten. Mas aí as pessoas querem enganar as pessoas, né? E daí fazem uns nomes bem parecidos, né? E aí, o que a gente vai usar é o Just-in-Time Teaching, né? Que é essa atividade que, né, criou exercício de leitura, disponibilizou, fez atividade prévia, responde a questão, revisa, planeja a aula e adapta a aula planejada. Depois de usado isso, o que nós vamos fazer, tá? É fazer a instrução por pares. Nós vamos fazer isso já, só que eu vou explicar para vocês antes. Vocês não precisam explicar para os estudantes antes de fazer. Mas até legal, eu fiz isso uma vez numa turma e foi interessante. Só que eu gastei um tempo da aula para explicar essa metodologia. Então, vocês podem pensar se é necessário ou não. Não vejo necessidade de vocês explicarem para a turma de estudantes. Mas aqui para vocês, eu quero que vocês saibam o que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, o que acontece? Eu recebi as respostas, eu como professora, daí eu revisei essas respostas, né? Aí eu adaptei o que eu tinha pensado inicialmente e criei questões conceituais, é o que nós vamos fazer agora. Com base nessas questões conceituais, você libera essas questões conceituais para serem respondidas pelos seus estudantes. Então você faz uma apresentação rápida, né? Uns 10 minutos, e depois libera a questão conceitual. Aí os estudantes fazem uma reflexão primeiro individual e respondem a essa questão. Depois que eles respondem a essa questão, você vai fazer uma avaliação dos acertos. Como? Eu, no caso, vou usar um aplicativo aqui chamado Socrativo. Eu vou abrir no meu celular, vocês vão entrar na internet para vocês responderem, e esse aplicativo me dá essa resposta. E para fazer ele do jeito mais simples que existe, vocês vão ver que não vai aparecer nem a pergunta aqui no quadro. Porque eu quero mostrar para vocês um jeito bem simples para vocês fazerem. Então eu não tive que escrever nada no Socrativo. Então digamos que eu tenho bastante dificuldade, tá? Que eu estou começando e que eu quero usar essas coisas. Eu vou fazer uma inscrição em algum aplicativo, eu estou sugerindo o Socrativo para vocês. Se eu quiser usar um aplicativo que tem resposta no celular. Existe um modelo que nós vamos usar também ao longo das oficinas, que chama Plickers, que a gente pode usar com plaquinhas, né, que os estudantes podem responder também. Nesse momento a gente vai usar o celular. Você faz inscrição nesse sistema e não precisa fazer mais nada. Você vai abrir uma opção, né, de resposta rápida, é só isso que você faz, de resposta de múltipla escolha, e aparece no celular dos estudantes. Ao mesmo tempo você abre um slide com o ABCD. Então eu não precisei fazer nada. A minha aula normal que eu tinha, eu fiz um slide com a ABCD e abri uma pergunta rápida para os meus alunos que eu não precisei fazer mais nada. Se vocês quiserem fazer isso mais organizado, vocês vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que você colocou no slide e vocês vão botar no aplicativo também, tá? Mas aqui a intenção é a gente mostrar ela do jeito mais simples mesmo, tá? Então você vai avaliar os acertos. Se 30% dos teus alunos acertaram, é porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão entendendo o processo. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que reapresentar o assunto, vai ter que explicar de outra forma, vai ter que orientar os alunos, e aí você joga a pergunta novamente.
Se você tiver mais que 70% dos alunos acertando a resposta, é porque a maior parte da turma entendeu aquele assunto. Então, o que cabe você fazer nesse momento? Iniciar um outro tópico e, portanto, uma outra questão conceitual. Né? Então, você pode organizar a sua aula desta forma. Tá? Se ficar entre 30% e 70%, você motiva a discussão das respostas em razão do motivo das escolhas. Isso aqui é bem importante. Tá? Não adianta vocês falarem para as pessoas, conversem. Né? Então, primeiro cada um respondeu individualmente. Depois, no grupo, eles vão ter que se convencer uns aos outros e eles têm que ter uma resposta única. E daí eles vão responder de novo no aplicativo, todo mundo com a mesma resposta. Só que se eu falar para eles só conversem, pode ser que não chegue a lugar nenhum. Porque digamos aqui que 4 responderam C, 1 respondeu B. Pode ser que eles nem ouçam o Joézer, porque eles não, todos nós respondemos C, então é C. Democracia. Né? Mas aqui a questão não é isso. A questão é você saber por que é a C, por que não é a C, por que é a B, por que não é a B, por que não é a A, por que não é a D. Então eles têm que discutir todas as afirmações. E você vai andar enquanto... Aí tá a dica, você vai andar pela sala enquanto os alunos estiverem discutindo. Se você percebe um grupo que terminou a discussão muito rápido, você faz um reforço ali. Né? Então, a intenção nesse momento é que você seja ativo. E você fale para os alunos. Não é para vocês dizerem se, eu escolhi essa, escolhi essa, escolhi essa. Você tem que dizer por que você escolheu essa, por que vocês não escolheram as outras. E aí vocês vão chegar a uma conclusão única. Porque nesse caso que eu acabei de dar o exemplo, poderia ser que a resposta certa fosse a A. E daí eles nem discutiriam a alternativa A. Ou que realmente a certa fosse a B. E eles deixariam de discutir porque todos os outros foram na C. Tudo bem? Depois, pode ser o Mentimeter também. O Mentimeter também funciona. Tá? Qual que é a diferença do Mentimeter para o Socrative? O Mentimeter ele é mais visual. Tá? Eu acho que eu cheguei a usar o Mentimeter já com vocês, né? Que faz a nuvem de palavras. Eu usei acho que no primeiro dia, não foi? Isso. O Mentimeter ele não permite enunciados longos e ele é mais para o visual. Então, quando você quer apresentar para que as pessoas vejam as respostas, é legal usar o Mentimeter. Quando você não quer que eles vejam a resposta, você só vai olhar no celular, é melhor usar o Socrative. Então, para o Peer, eu pessoalmente gosto mais de usar o Socrative. Agora, quando eu vou fazer nuvem de palavras, eu gosto bastante de usar gráficos também, que tem uma função de gráfico lá que é bem... Aí eu uso o Mentimeter. Tá? Aí eles vão então para a discussão em pares, fazem novo voto e daí você retoma. Então, esse é o ciclo. Tá? Ok, como que eu posso fazer isso? Então, sugestão, pegue uma aula teórica expositiva sua. E eu estou dizendo assim, você tem uma aula de 45 minutos, 1 hora a aula. Pega essa aula e, para começar, divida essa aula de 45 minutos em 2 partes. Dá para fazer em 3, mas eu estou sugerindo para quem está começando para fazer só em 2 partes. Tá? Aí você vai dividir essa aula em 2 partes. Pegue essas 2 partes e tente pensar numa questão conceitual que engloba as aprendizagens iniciais daquela primeira parte. E depois uma questão conceitual que engloba as questões principais da segunda parte da sua aula. Façam alternativas com distratores. Então são alternativas que parecem que são verdade, que se baseiam em senso comum, para motivar a discussão. Porque se você tiver uma única alternativa que é claramente correta, não vai dar certo a discussão. Ou você tem uma que até é mais robusta, mas as outras a pessoa com certeza descarta, também não vai funcionar. Então a intenção é que você tenha questões que parecem que são verdade, mas não são. Né? E aí você manda um material prévio para os alunos, para que eles já cheguem um pouco mais preparados. O ideal é você usar o ensino sob medida também, com as questões. Né? Essa metodologia que eu estou falando para vocês, ela foi criada pelo Eric Mazur. Eu vou colocar, quando eu colocar aquela parte nas metodologias, vai aparecer a fotinho do Mazur, vocês já estão se acostumando com isso, né? Fotinho do Mazur, o livro do Mazur e um artigo para vocês lerem, né? O Mazur, ele é um professor de Harvard de física, e ele trouxe isso para ajudar no ensino e aprendizagem de física, mas hoje isso é usado nas mais diferentes áreas, né? E o Mazur acabou fazendo um trabalho bem interessante com a Jessica Watkins, que trabalha com ele em Harvard, e eles descobriram que quando eu uso o Peer com ensino sob medida, melhora a qualidade do Peer. Né?
porque senão os alunos não fazem, né, não fazem discussões não adequadas. Então, inclusive, os artigos que eles publicam agora é que é para você fazer sempre os dois juntos. Você fazer sempre o ensino sob medida junto com o peer. E é por isso que eu discuti as duas coisas juntas, tá? Aí você vai dar lá mais ou menos uns 10 minutos de exposição. Aí você apresenta a questão e dá 30 segundos para os alunos responderem. Tem que ser uma resposta rápida, para não dar tempo do aluno começar a tentar copiar a resposta do colega. Tá? Então é o que vem na cabeça. 30 segundos, aí você vai analisar a resposta. Analisou a resposta, está abaixo de 30, está acima de 70 ou está entre 30 e 70? Abaixo de 30, não vamos discutir. Vou explicar de novo de outro jeito. Acima de 70, não vamos discutir, só vou dar um feedback e fechar essa questão. Está entre 30 e 70, vamos discutir. Aí você vai orientar a discussão, como eu tinha falado para vocês, e os alunos vão ter 2 minutos para discutir. Fez os 2 minutos para discutir, eles vão dar uma nova resposta de novo, 30 segundos. E aí você vai dar um feedback para fechar a questão. Se vocês olharam aqui, esse ciclozinho ele dura 25 minutos, né? 10 minutos, 2 e mais 1, né? Desculpa, 15 minutos. Estou fazendo conta errada. Então, vai durar 15 minutos. Então, a pergunta da professora Fernanda foi, se eu entendi bem, ela perguntou para mim, se eu entendi bem, se eu fizer a pergunta e os alunos responderem abaixo de 30%, eu não vou poder seguir essa sequência. É isso mesmo? É isso mesmo. Você vai apresentar o assunto de uma outra forma e daí você vai jogar a pergunta de novo. Né? Aí você jogou a pergunta de novo, eles devem subir a porcentagem. Tá? As primeiras vezes que vocês fizerem, vai acontecer muito de ficar abaixo de 30 ou acima de 70, porque vocês ainda não estão com a mão boa de questão. Não vai ter prejuízo nenhum para os teus alunos. Tá? Você vai lá, vai fazendo, não se preocupe. Ai, deu mais do que 70, deu errado. Não deu errado nada, você descobriu que eles sabem. Tá? E os alunos não vão perceber isso. Então não tem problema. Uma coisa que eu costumo dizer para vocês, já me escutaram dizendo isso algumas vezes, quando você começa a usar uma metodologia ativa nova, uma coisa que você nunca usou, uma coisa que eu garanto para vocês é que vai dar errado. Tá? Eu garanto para vocês. Só que, se vocês se planejarem bem, vai dar errado, seus alunos vão aprender, ninguém vai ser prejudicado com isso, seus alunos vão gostar, certo? E você vai melhorar para a próxima vez, porque os alunos já vão gostar de fazer alguma coisa diferente. E como você está com intenção, se deu lá acima de 70% e não foi para aquele momento de discussão, eles já acharam o máximo de usar o aplicativo e responder. Então eles não vão perceber, eles não sabem que tem que ficar entre 30 e 70. Eles não sabem disso, tá? Então não tem problema nenhum. Também não é interessante informar para ele. Olha, como eu falei antes, eu expliquei para uma turma uma vez, tá? E eu achei interessante, mas era uma turma que era muito curiosa sobre o que eu estava fazendo. Toda vez que eu fazia alguma coisa, eles perguntavam. Isso só aconteceu uma vez comigo, eu nunca peguei uma turma igual. Eu acho que tinha muita gente na turma que tinha vontade de ser professor depois, né? E daí, tudo que eu fazia, eles queriam, mas o que é isso que você está fazendo? Eles queriam detalhes, assim. E eu achei que isso ia acontecer sempre, porque eu fiquei super motivada quando eu peguei esse grupo, mas não aconteceu de novo ainda, né? Às vezes tem um aluno ou outro que no final da aula vem te perguntar, mas da turma pedir para você explicar assim, comigo foi uma vez só. Não faz parte do método. E aí, se foi abaixo dos 30%, você vai apresentar novamente o assunto e você vai jogar perguntas. Aí a mesma pergunta. Aí voltou e você vai fazer esse ciclo, tá? Se continua não indo, digamos, você não vai apresentar a pergunta pela terceira vez. Aí você vai dar o feedback final e você vai dizer qual que era a resposta correta. Tá? E daí nós precisamos saber por que os alunos não chegaram lá. Aí qual que é a tua reflexão como professor reflexivo? Se eu for fazer o meu diário de bordo desse dia, e eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que explicar o que aconteceu. Então, hoje eu tentei usar a metodologia de instrução por pares, né? E na hora que eu apresentei a questão, vocês podem até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da questão, imediatamente, menos que 30% dos alunos responderam da forma adequada. Eu apresentei o assunto, daí explico o que vocês fizeram, joguei a pergunta de novo, menos de 30% da turma acertou. Né? E eu fiquei angustiado nesse momento, fiquei preocupado, me esforcei para que os alunos não percebessem, né? E aí eu expliquei o que eu esperava com aquela questão. Por que será que, daí continua a reflexão, por que será que essa questão não deu certo? Né? Será que faltou atividade prévia? Será que a minha atividade prévia não foi boa o suficiente? Será que os meus estudantes não leram a atividade prévia? Se eles não leram, por quê? Né?
eu tinha enviado questões junto com a atividade prévia? Puxa, dessa vez eu não enviei. Ah, pode ser que seja isso que aconteceu, né? Será que a redação da minha questão foi mais difícil? Então é esse o processo reflexivo que a gente tem que fazer para poder adaptar depois a sala de aula, tá? Ali. Tudo bem? Diga, Mônica. Esse questionário que você passou pra gente hoje, para levar o material, preparar, enfim, esse questionário que você passou pra gente sobre a aula de hoje, a gente pode fazer isso toda a aula que a gente passar o material com eles antes da aula? Pode. Presencialmente, antes da aula começar? Né? Você pode fazer. Eu fiz antes para garantir que todo mundo ia trazer hoje o material, né? Vocês perceberam que era pergunta que não tinha alternativa, era só para responder ciente, né? Mas eu queria garantir que todo mundo ia estar com os materiais hoje, né? Para a gente poder fazer isso bem certinho, né? Então eu falei, é um jeito de eu dar informação para todo mundo e me arrependi de não ter colocado a sala. Porque hoje algumas pessoas não encontraram a sala, então eu já sei que a próxima vez que eu fizer, eu vou escrever a sala. Não, sim, veio no e-mail, professor, mas algumas pessoas não confundiram hoje a sala, né? Acontece. Então, próxima vez já é um aprendizado para mim, vou acrescentar mais uma pergunta. A reunião será na sala Araucária, de tal horário a tal horário, na sexta-feira. Amanhã não é na Araucária, amanhã é lá, né, na IP de novo, de tal horário a tal horário, né? E nós vamos finalizar amanhã às 5 horas, nós vamos terminar às 5, tá? Não é às 5h30, nós vamos terminar às 5 mesmo, tá bom? Mas o próximo eu vou acrescentar esse que daí reforça, porque às vezes alguém não viu o e-mail, que acontece, teve um dia difícil, deu aula até tarde, não conseguiu olhar o e-mail, a gente sabe que isso acontece mesmo. Diga, mãe. Se você fez esse questionário antes da aula e você descobre que 50% da sala não leu o material, não preparou, então, não fez ideia. O ensino sob medida nos orienta para a gente receber essas respostas 12 a 24 horas antes da aula, tá? Então você vai ler o material, receber 12 a 24 horas para você tomar uma ação. Só que a sala de aula invertida começa uma semana antes, né? Não uma semana antes, começa uma aula antes. Então, se na semana que vem eu vou usar uma atividade com vocês, eu tenho que no começo da minha aula, não no final, no começo da minha aula reforçar que eu vou querer alguma coisa para outra aula. Por que não no final? Porque a hora que os alunos não estão mais prestando atenção, né? E às vezes nessa hora que os alunos não estão prestando atenção, algumas coisas passam despercebidas, né? Agora, se eu falo no começo da atividade, eu garanto que as informações vão ser registradas. E daí eu vou fazer uma apresentação. Olha, semana que vem nós vamos fazer um roleplay. Nós vamos fazer, parece com um teatrinho, aquele do RPG, só que é bem legal para vocês pensarem na ação profissional. Então a gente vai colocar vocês para vocês vivenciarem alguns estresses que vocês podem encontrar na profissão de vocês. Para isso, eu preciso que vocês leiam o material antes, que vocês venham preparados. Então, eu estou mandando o material, está indo com algumas perguntas, e em sala de aula a gente vai escolher quem são os atores. Então, eu deixo já prévio para explicar o que a gente vai fazer na semana seguinte. Tá? E a primeira vez que você tiver que os seus alunos não leram o material, a dica é, não faz atividade. Você vai para a tua próxima aula preparada e você diz, ok, essa aula que a gente ia fazer hoje, nós vamos fazer na outra semana. Porque se você fizer atividade com pouco material, a atividade não vai ser boa e os alunos vão saber, peguei a prova, não precisa ler. Então, a gente consegue garantir isso. Então, se os alunos não fizerem atividade, não faz, né? Se é uma minoria, faz, claro. Mas se é a maioria da sala, você deixa de fazer. Olha, essa atividade que a gente ia fazer hoje, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer na outra semana. Eu preciso que vocês leiam. Então a gente vai puxar uma outra coisa para fazer hoje. Daí você faz esse outro assunto. Mas os meus assuntos, eles são encadeados. Então, aí que tá. Esse é o risco. Quando você está preparado para ele estar encadeado, você não está preparado para o inesperado. A gente precisa fazer um cronograma que a gente tenha mais liberdade. Isso é uma coisa que a gente vai conversar lá no final, na oficina de Organizando o Cronograma. Para nós termos mais liberdade como professores, a gente precisa conseguir um cronograma que te permita essa mudança. Não, mas então, são os temas de estudo. Por exemplo, eu tenho que seguir uma sequência. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora. Se eu boto essa atividade no ciclo de Krebs, por exemplo, que é o meio da aula, eu não posso
passar esse ciclo e pular para... Mas você tem que ter algum assunto que ele não está totalmente relacionado, que você consegue trazer para esse tipo de atividade. E no teu planejamento você já tem esse plano B. Quando você vai fazer isso? No teu primeiro dia de sala de aula invertida. Então, quando você vai fazer o teu primeiro dia de sala de aula invertida, você planeja as duas opções. Então, o teu primeiro dia, você não precisa fazer isso para todos. Mas olha, é a primeira vez que eu vou fazer sala de aula invertida. É a vez que os meninos vão me testar. Eu tenho que ter o plano B, porque eu não conheço essa turma. Ah, não, é uma turma que já me conhece do semestre passado, eles já sabem como é que funciona, eles vão ler. Então, eu vou estar preparado, é verdade, né? Então, eu tenho que estar preparado de acordo com os meus alunos. Ah? Só agora sim, você advogado do diabo. Ok. No outro dia, os sacanas também não fazem. A gente pode dar uma puxada de orelha, Então, mas se eles não fizerem, é que assim, por que eles não estão fazendo? Tem algum problema, tá? Tem algum problema. E o problema é a relação professor-estudante. Então, a gente tem que criar uma ambiência para isso. Então, e eu tenho que também, não posso entregar 80 páginas para eles lerem. Então, por que eles não estão lendo? É um material muito grande, eles não estão notando que isso é importante. A primeira vez que vocês forem fazer, façam com material menor. Né? Não faça com material grande, não assustem as crianças, né? Começa com material menor, começa com um assunto interessante, coloca figurinha no texto, né? Começa devagar. Não é com todo o público que você vai precisar fazer isso. Se tiver aqui algum professor da letras, ou tiver algum professor do curso de direito, eu não preciso colocar esse recurso da figurinha, porque os meninos leem por conta. Então vocês têm que analisar quem é o teu público. Para alguns públicos talvez seja melhor você colocar uma imagem, colocar um vídeo. Então depende do teu público. Por isso que a análise situacional é importante. Se eu tenho uma disciplina que é feita à noite e uma disciplina no diurno, à noite eu tenho gente que trabalha. Então a minha atividade prévia da noite vai ser menor. Tá? Então na hora que vocês forem organizar o cronograma, vocês têm que começar a pensar nessas preparações. Nós vamos fazer isso. Quando a gente fizer a hora de organizar o cronograma, eu vou dizer para vocês. Vocês gostam de fazer o cronograma tudo bem certinho, tintim por tintim todo dia? Tudo bem, vocês podem fazer. Mas a gente não recomenda que vocês entreguem assim tão detalhado para os estudantes, porque vocês ficam presos no cronograma. Então você pode ter o seu detalhado tintim por tintim e os seus estudantes podem receber por aglomerado de aulas. Então, na semana 1, eu vou fazer essas atividades, eu tenho mais de uma aula. Ou de tal dia, são todas essas atividades. E você tem uma liberdade para mexer nelas. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Se alguém disse para vocês que vocês não tem nenhuma regra na universidade de que o seu cronograma precisa ser bem certinho. Ah, mas o meu coordenador. Então, vocês conversem com a coordenação. E nós estamos aqui, no momento que vocês estão com o FINEP, dando suporte para vocês, para que vocês tenham que sofrer menos estresse. Então a função agora é a gente reduzir o estresse. Então vocês não precisam, inclusive na oficina de organização de cronograma eu falo para os professores, planeja o dia do nada. Então planeja a tua semana, a tua organização para você ter 16 semanas e não 17 semanas. Planeja 16. Tenha um dia coringa. Onde você bota o dia coringa? Normalmente antes ou depois da primeira grande avaliação. Porque daí você tem tempo ou antes para arrumar alguma coisa ou depois para arrumar. Eu gosto depois, tá? Mas isso é bem pessoal, tá? Você tem um dia extra. Ah, não precisou usar o dia extra. Ótimo! Eu ainda estou com aquela carta na manga. Diga, professor. Se por um acaso se repetir, Então, isso que foi a mesma coisa que a professora perguntou, né? Então tem um problema na relação você com seus estudantes. Se isso está repetindo, foi essa pergunta que ela fez, né? Tem algum problema na relação mesmo com os estudantes. Então, de alguma forma, eles não estão entendendo como isso sendo uma coisa agradável. E às vezes está na redação do teu texto. Eu escrevo no texto. Eu não espero que você acerte antes da aula. Me interessa a tua dúvida, me interessa o que vocês não sabem para que eu possa me preparar em sala de aula. Não estou avaliando a resposta anterior de vocês quanto ao acerto, mas quanto à tentativa, para que a gente possa aprender juntos em sala de aula. Eu falo antes que é importante. Quando então, a participação é parcial? Você faz. E daí os alunos que não fizeram, eles vão perceber que eles não estão se desempenhando bem em sala de aula. Eles vão começar a ajeitar. A gente tem que acreditar que
Não, a gente tem que acreditar que os alunos vão aprender a fazer isso. Se você realmente criou uma boa sala de aula invertida, os alunos que não fizeram vão notar que faltou coisa. Eles percebem. E daí eles começam a mudar. Agora, se a tua sala de aula invertida não foi bem criada, ou seja, você acabou dando o que estava lá no material em sala, os alunos vão perceber que eles não precisam ler. Então você não pode trazer de volta o que você entregou na sala de aula invertida. Isso é devagarzinho. Não recomendo vocês fazerem, tentem em uma aula fazer isso, que foi a sugestão que a gente colocou. Pega uma aula teórica e tenta fazer isso. Escolhe o que você vai dar de material prévio, dá o material prévio, tenta fazer um ensino sob medida, divide a aula em 2 vezes só, não estou nem falando para dividir em 3 vezes, tá? E tenta fazer 2 questões conceituais e tentem. Vejam como que vai ser. Sei que se nós frente ao programa, a gente não vai, sei que depende de cada curso tem sua particularidade, mas não vai ter todas as aulas de metodologia ativa, né? Não, então, não tem nenhuma necessidade quanto ao número de aulas que vocês vão ter que ter metodologia ativa. Não tem isso, não. E também a gente não está dizendo que precisa ter metodologia ativa. A questão é, a partir do momento que vocês escreverem esse resultado de aprendizagem, vocês não conseguem dar aula sem aprendizagem ativa. Porque é impossível atingir esse resultado de aprendizagem que vocês estão escrevendo agora sem ter aprendizagem ativa. Então, o que vai forçar vocês não é a gente. O que vai forçar vocês é o resultado que vocês estão escrevendo. Porque o resultado que vocês estão escrevendo, o indicador de desempenho que está escrevendo vai puxar o pescoço de vocês. Não é nada. A gente não vai dizer faça. A forma como vocês estiverem fazendo vai observar isso. Resposta para vocês, mas por enquanto não é para vocês responderem, tá? Então vamos lá. Resultado de aprendizagem, isso aqui vocês leram lá no texto, né? Então, são declarações indicando o nível cognitivo e de performance que se espera que o estudante alcance como resultado do engajamento na experiência de ensino e aprendizagem. Então, isso é um resultado de aprendizagem. A ideia agora é a gente ver o que vocês entenderam até esse momento com o que vocês leram anteriormente, tá? Então, a gente está aqui com uma questão com uma alternativa, tá? Pronto, tá? Então, analisem as alternativas abaixo, escolha aquela mais adequada que foi discutida pelo momento. 30 segundos para vocês responderem individualmente, ok? 30 segundos para ler e responder. Ok, eu tenho 40 professores respondentes, eu vou dar mais 5 segundos. Ok, tá. Então, deu tempo, tá? Eu já tenho aqui as respostas, tá? Então, o que eu estou fazendo no meu celular? Como dessa vez eu estou usando um sistema mais simples, quando a gente usa o Socrative e fazendo a pergunta no celular, você não precisa fazer isso, que eu fiz agora. Então, o que eu fiz? Acabei de tirar uma foto da minha tela. Então, eu fiz uma foto da minha tela para que eu possa guardar essa informação. Porque quando eu uso o sistema rápido, que é esse que eu estou usando no Socrative, que eu não tive que criar questões, eu só abro uma nova alternativa depois. Se vocês colocarem as questões no computador e aparecer lá, vai aparecer no celular do estudante a pergunta. E aí não precisa você gravar, porque o sistema grava sozinho e te dá uma tabela do Excel no final da aula. Tá? Então isso que é o legal. Você tem uma tabela do Excel com o nome dos estudantes ainda. Aqui nós estamos fazendo esse sistema para vocês verem que dá para fazer ele sem você colocar nada de diferente. Tá? Então agora nesse momento eu vou convidar vocês a conversarem entre os colegas e vocês precisam convencer uns aos outros. Tá? Então vamos dar aí 2 minutinhos para vocês conversarem. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vamos lá. Não, todo mundo tem que responder. Isso, todo mundo tem que responder de novo. Isso. Então, vou explicar para vocês aqui o que aconteceu nesse processo, tá? Eu tive, na primeira versão aqui das respostas, nós tivemos 6% respondendo a letra A, 34% respondendo a letra B, 40% respondendo a letra C e
20 respondendo a letra D. Ah, teve alguém que respondeu a letra E, muito engraçadinho. Isso, tá. E agora, na segunda vez, nessa segunda vez, a gente não atingiu os 70 em uma delas, para dizer que toda a turma teria ido para um lado, mas não é o necessário, tá? Então a gente teve uma grande mudança de respostas, e eu poderia dar mais uma dica para vocês fazerem mais uma discussão e mais para frente. Como a gente não tem tanto tempo, eu não vou fazer isso, tá? Então nessa vez ficou polarizado entre a B e a C, então a gente não teve mais alternativa A e alternativa D, e daí eu vou explicar elas. A gente poderia levar nas mesas para explicar, mas eu vou só retomar para a gente poder fechar essa questão, tá? Então isso aqui que nós estamos fazendo é a instrução por pares, tá? Por acaso na mesa de vocês, quando alguém explicou alguma coisa ficou mais claro, né? Então é isso que vai acontecer. Você vai ter alguém na sua mesa que vai te ajudar a explicar, para te orientar, né? Então a alternativa A, então porque ninguém escolheu mais a A e a D, então eu vou começar pelas duas, tá? Então, por que não é a A? Né? Ao pensar no que eu pretendo ensinar na disciplina, eu posso planejar o que preciso falar em cada aula para atingir os resultados de aprendizagem. Essa alternativa está focada no professor, né? Então ela está colocando o professor como foco. E se vocês olharem a D, é a mesma coisa. Por que a D engana? Porque ela fala do que vocês fizeram até agora. Fala do mapa mental, dementa, que bonitinho, né? Mas ela está falando do que eu preciso ensinar na disciplina. E não do que o meu estudante precisa aprender. Tá? Aí a gente fica entre a B e entre a C. Né? E a B e entre a C, elas são parecidas, mas elas não tratam da mesma coisa. Né? A letra B, ela fala para você criar atividades que estimulem a participação e engajamento dos estudantes. E a C, ela fala de métodos para atingir os resultados de aprendizagem. Então, nós estamos falando mais ou menos das mesmas coisas. Só que na primeira diz que quando eu penso em criatividade que estimule a participação e engajamento do estudante, eu estou pensando em atingir o resultado de aprendizagem. E na segunda diz, quando eu penso no que o estudante deveria aprender, no que eu e o meu estudante devemos fazer, ou precisamos fazer, eu analiso os métodos para atingir o resultado de aprendizagem. A diferença a correta é a letra C. Por que a letra C é a correta? Porque o foco da atividade é o que o estudante tem que fazer. Qual que é o problema da letra B? O problema da letra B é que o foco está na participação e no engajamento, que não tem problema nenhum. A gente quer que as atividades sejam engajadoras, a gente quer que os estudantes participem, mas eu posso ter engajamento e participação sem aprendizagem, que são aqueles professores naquele momento showman. É muito divertido, todo mundo dá risada, os alunos participam, mas não necessariamente os alunos aprendem. Então aqui a gente quer aproveitar para tirar um mito. Nem sempre vai envolver aprendizagem. Então, se eu criar uma atividade que estimule a participação, eu não estou pensando em atingir o resultado de aprendizagem. Eu estou pensando em atingir engajamento, em atingir motivação. É importante? É importante também. Mas o meu foco no estado de aprendizagem é o que os meus estudantes deveriam aprender e no que eu e os meus estudantes precisamos fazer. Porque eu tenho que pensar, o que eu quero que o meu estudante seja capaz de fazer? Eu estou pensando no que ele deveria aprender. E daí eu vou pensar, o que eu como professor vou fazer em sala de aula e o que o meu estudante vai fazer em sala de aula. E quando eu estou fazendo essas escolhas, eu estou escolhendo os métodos para atingir o resultado de aprendizagem, que são os processos que eu vou fazer em sala de aula, as atividades em sala de aula e também as estratégias de avaliação. As duas coisas vão estar congruentes. Isso aqui que nós fizemos foi uma instrução por pares. E isso aqui são distratores. Eles estão escritos de uma forma que vão fazer a gente ficar com dúvida mesmo, né? Mas ele tem uma que está certa, ele tem uma que está errada. Esse tipo de questão, você não poderia colocar esse tipo de questão no concurso público, né? A gente não faz esse tipo de questão no concurso público. Você não faria esse tipo de questão numa prova sua que valesse nota, numa avaliação somativa, mas para uma formativa ela é ótima, porque você não quer fazer esse grau de confusão numa somativa. Na somativa você quer saber se o estudante aprendeu ou não. É melhor fazer até uma questão aberta, porque você sabe se ele aprendeu ou não. Agora, isso aqui é formativo. Eu estou querendo que ele erre primeiro para ele aprender na sequência. Tá?
Tudo bem? Somativa, formativa, estou vendo que lá atrás a Maria está explicando ali. Mais alguém tem dúvida? Formativa não vale nota, é para o estudante aprender. Somativa vale nota, tá? E eu posso ter uma somativa com aspectos formativos quando eu mudar as minhas próximas avaliações ou estratégias baseado no que os alunos alcançaram. Mas eu tenho as duas separadas, tá? Então, não faz sentido eu dizer que eu ensinei e o estudante não aprendeu, que é a tirinha do floquinho, né? Então, ensinei o floquinho a assobiar. Assobia, floquinho. Aí eu disse que ele havia ensinado, não disse que ele havia aprendido, tá? Então, eu tenho que ter os dois enfoques, tá? Eu tenho que saber que ele vai... Então, eu ensino com enfoque na aprendizagem, eu estou pensando o que eles deveriam aprender, o que eles deveriam fazer nessa aula para que a aprendizagem seja atingida, tá? Eu vou pular aqui para a gente poder ir direto. A gente teria mais uma questão conceitual, mas eu quero finalizar no horário como a gente planejou, tá? Então, por que eu uso o resultado da aprendizagem? Porque ele vai facilitar e vai deixar claro o que se esperava dos estudantes no final da disciplina, né? Então, o resultado da aprendizagem, ele é uma declaração maior. O resultado da aprendizagem, ele vai englobar vários indicadores de desempenho. Portanto, os indicadores de desempenho estão dentro dos resultados de aprendizagem. Eu tinha uma questão que eu pulei rapidinho, que era de indicador de desempenho. Eu vou usar ela amanhã com vocês, e daí a gente reforça essa. Eu não quero usar ela rapidinho, mas tem uma que é só sobre indicador de desempenho, eu uso ela amanhã com vocês, dando continuidade a esse PIR que a gente começou hoje, tá? Mas o resultado da aprendizagem, ele tem que ter pelo menos 2 indicadores de desempenho. Ele não pode ter um único indicador de desempenho, porque o indicador de desempenho, ele vai servir como checkpoint. Aprendeu, né? Ou, opa, agora ele não aprendeu, vou tomar uma outra ação. Então, a ideia, quando eu uso o indicador de desempenho, é justamente isso, que a gente consiga avaliar essas situações, né? Amanhã a gente vai trabalhar um pouco diferente. Amanhã a gente vai trabalhar separado, nós não vamos trabalhar aqui, né, junto com Londrina e Toledo. As meninas vão trabalhar lá separado, nós, porque amanhã é dia da gente fazer. Então, amanhã a gente vai sair daqui fazendo resultado de aprendizagem e indicador de desempenho. Então, eles vão trabalhar nos grupos menores e nós vamos trabalhar aqui num grupo maior, né? E todo mundo, a gente vai tentar que todo mundo saia com seus resultados de aprendizagem e indicadores de desempenho. Qual que é o tempo verbal que eu uso no resultado de aprendizagem? No resultado de aprendizagem. Ele vai estar no infinitivo, tá? Ele vai estar no infinitivo. Então, ele vai estar aplicar, avaliar, analisar, criar, certo? E como que vai estar o verbo no indicador de desempenho? Vai estar no presente do indicativo na terceira pessoa. Assiste, realiza, pratica, analisa, avalia, tá? E os indicadores de desempenho, eles têm que caber dentro do resultado de aprendizagem. Eu não posso ter um indicador de desempenho que é maior do que o resultado de aprendizagem. Se por um acaso, a hora que eu fiz um resultado de aprendizagem e eu comecei a escrever os meus indicadores de desempenho, e os meus indicadores de desempenho parecem maiores que o meu resultado de aprendizagem, e eles fazem sentido naquele grupo, o que eu preciso mexer é no meu resultado de aprendizagem? Eu preciso reescrever ele para que ele fique mais amplo. Se o contrário estiver acontecendo, né, então eu tenho que um resultado de aprendizagem mais amplo, os indicadores de desempenho eles são menores, são mais pontuais, é o que a gente espera. O que a gente precisa ver é, essa junção de indicadores de desempenho garante que o estudante chegue e diga, olha, ok, você atingiu esse resultado de aprendizagem? Né? Então a gente precisa pensar quais são os momentos que o estudante precisa passar para indicar o resultado de aprendizagem. E não necessariamente isso significa que são etapas, uma sequência. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Por que não é necessariamente essas etapas? Porque as etapas que eu tenho na aprendizagem de um estudante não necessariamente vão ser iguais às etapas que um profissional executa na hora que ele está fazendo isso sem pensar. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai escrever os indicadores de desempenho não é nas etapas, mas nas
nas situações em que eu vou enxergar o meu estudante, aquele conjunto de situações garante o indicador de desempenho. E eu vou ter que ter momentos de indicador de desempenho que mostram que o estudante aprendeu algo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que a gente tem um professor da medicina veterinária, tá? E naquela disciplina do professor da medicina veterinária, nós temos inclusive, né? Mas assim, vamos dizer que a gente tem um professor da medicina veterinária que não é o Edson, né? Mas a gente tem um professor da medicina veterinária que o resultado da aprendizagem dele está relacionado a tratar, né? Então, a definir o tratamento, ou definir estratégias para o tratamento, ou utilizar estratégias, enfim, do jeito que o professor quisesse escrever, mas é uma história de aprendizagem que fala do tratamento de animais de grande porte para alguma coisa, tá? Um tratamento cirúrgico, por exemplo, tá? Quando o médico veterinário faz isso, ele avalia o paciente e rapidamente depois de avaliar o paciente, ele já sabe qual é o diagnóstico, né? E ele já sabe qual é o tratamento. Ele tem isso na cabeça. Ele olhou, avaliou, já sabe o diagnóstico, já sabe o tratamento. Portanto, para esse profissional, os indicadores de desempenho poderiam ser avalia o animal bererê, 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 segundo tal coisas, né? Vai colocar alguns critérios, né? Aí você poderia, analisa as hipóteses, né? E depois você poderia define o tratamento adequado. Poderiam ser esses indicadores de desempenho para um profissional de verdade. Mas para o estudante, se o estudante não sabe quais são as opções de tratamento cirúrgico, ele não sabe, ele nunca viu. Então ele vai precisar ou de um resultado de aprendizagem separado, que vai tratar sobre essas opções de tratamento cirúrgico, ou eu vou precisar de um indicador de desempenho dentro desse resultado de aprendizagem que vai garantir que ele aprenda isso. Então eu teria avaliar o paciente, analisar as opções de tratamento cirúrgico existentes para dererê. E daí ele vai ter um processo para definir qual é a mais adequada. Então ele vai ter mais um ainda que relaciona o procedimento cirúrgico aos sinais e sintomas do paciente. Então eu vou ter que incluir mais indicadores de desempenho para o meu estudante que às vezes o profissional não teria. E essa é a atividade mais difícil para a gente. Porque como a gente está muito acostumado a fazer as coisas, a gente pula essa etapa. A gente pega e deixa de fazer alguma coisa. E a gente não percebe. E nesse sentido, às vezes a gente não garante que o estudante aprendeu. Aí você ensinou ele mesmo a avaliar o paciente, você ensinou ele mesmo, mas como você não testou, não avaliou ele quanto à capacidade dele de analisar as outras possibilidades, ele chega à resposta incorreta porque ele pulou essa etapa que ele precisava para aprender. Vocês entenderam essa ideia? Diga, Fernanda. Isso é uma coisa que eu mandei, por exemplo. Imaginemos assim, por exemplo, no meu caso, para resolver lá os problemas sucessórios, antes de tudo tem que estar resolvido, se a pessoa é casada, a questão de regime de bens, que não é na minha disciplina, na disciplina anterior. Mas para ele poder atingir o resultado da minha disciplina, ele precisa necessariamente saber partilhar da disciplina anterior. Eu posso colocar isso como indicador ou não posso? Essa é a minha dúvida. Você pode colocar ele como indicador, mas você usaria ele em sala de aula como uma avaliação diagnóstica. E daí eu falei isso já numa aula, que a avaliação diagnóstica não pode valer nota, né? Isso. Mas você faz. Mas o teu indicador de desempenho não obrigatoriamente ele precisa receber nota. É isso que você está me perguntando? Eu não preciso. Por exemplo, assim, ó, a minha disciplina é sucessões, resolver problemas autênticos de direito de sucessões. Sim, um indicador de desempenho teu pode retomar o assunto anterior, pode. O que acontece? Por mais que ele escolha bem os sucessores, por mais que ele saiba que tipo de sucessão aplicar, ele tem que saber dentro de um patrimônio específico. E para ele saber calcular esse patrimônio, ele tem que saber distinguir o regime que é do não tem acho que a gente já entendeu mais ou menos. Mas só para reforçar para o pessoal que está no campus fora de sede, tá? Então, tem uma professora aqui do direito que está perguntando se eu posso incluir um indicador de desempenho que não obrigatoriamente faz parte da minha disciplina, mas ele faz parte de uma disciplina prévia e ele faz parte da construção do meu resultado de aprendizagem dessa disciplina.
Faz total sentido. A hora que você criou esse indicador de desempenho, que traz a minha atividade, uma disciplina prévia, dentro de um resultado de aprendizagem meu e faz sentido nessa sequência, eu vou obrigatoriamente criar uma atividade para avaliar se isso existe ou não. E eu posso sim. Tá? Então, quando vocês estão criando esses indicadores de desempenho, vocês estão, sem querer, criando também as atividades que vocês vão precisar para a sala de aula. Tá? Ah, mas se eu criar 6 indicadores de desempenho, quer dizer que eu tenho que ter 6 aulas? Não. Você pode ter uma atividade de aprendizagem que engloba mais de um indicador de desempenho. Então, não é obrigatório você pensar, nossa, eu estou criando coisa demais, eu não vou dar conta. Tá? Mas eu não posso ter resultado de indicador de desempenho demais que me impeça de dar feedback a tempo para o meu estudante ou avaliar o meu estudante em tempo. A chamada foi passada? Não? Eu acho que o pessoal precisa. Ah, legal. Diga, professor. Uma dúvida que me ocorreu agora. Diga. A minha disciplina é uma disciplina de quinto ano do curso de Engenharia Civil. E ela vai ser uma disciplina certificadora. Tem algum problema? Alguma especial? Então, nós temos um professor que está perguntando a respeito das disciplinas certificadoras. Nós não temos, nesse momento, matriz com o novo modelo de avaliação. Né? Nós temos outras matrizes, mas não matriz com o novo modelo de avaliação, sendo nova matriz, já em disciplinas que são certificadoras. Né? O que vai acontecer numa disciplina certificadora? Se a disciplina estiver certificando uma competência, tá? Então isso que eu estou falando pode ser que para alguns não faça muito sentido, né? Mas existe, eu já dei algumas ideias para vocês, né? Existem as competências do curso, e essas competências do curso têm elementos de competência que foram mapeados para as disciplinas. Então, quem estiver entrando na matriz 9, todos nós vamos entrar em algum momento, porque toda a universidade está entrando nesse sistema, então em algum período todos nós vamos passar por isso, a gente vai receber para a nossa disciplina um elemento de competência. Alguns aqui estão passando por isso já. Aí, quando eu tenho que criar um resultado de aprendizagem, eu não penso só no que eu quero, eu olho para o elemento de competência também. Quando eu tiver uma disciplina que ela é certificadora, eu vou ter um resultado de aprendizagem, pelo menos, que vai ser a competência inteira. E provavelmente os indicadores de desempenho vão ser muito próximos aos elementos de competência. E eu vou ter uma situação bem complexa. Tá? Mas isso é lá para frente. Nós ainda não temos isso agora. Tá? Nós não temos isso ainda agora acontecendo. Mas a orientação é essa. Quando você tiver uma disciplina certificadora, essa disciplina, um dos resultados de aprendizagem dessa disciplina vai ser a competência inteira. Né? Vai ter exatamente a mesma redação da competência. Porque se eu estou passando por várias situações para certificar a competência, eu tenho que conseguir de alguma forma enxergar essa competência. Né? E aí vai ter uma situação que você consegue enxergar o estudante fazendo tudo ao mesmo tempo. Normalmente isso é em campo de estágio, né, em situações muito próximas do real, né, daí a gente consegue enxergar isso. Essa disciplina é uma situação bem real na estrutura. Ela pega Perfeito. tudo que tem de estrutura. Então, professor, o senhor está com a faca e o queijo na mão, não vai ser difícil, senhor. O senhor vai tirar de letra. Vai ser bem fácil, tá? Pode ficar bem tranquilo. Tá? Quando a gente está optando por usar o resultado de aprendizagem, gente, a gente está optando para que o estudante também entenda sobre o processo. Então, quando a gente escolhe usar o resultado de aprendizagem, o estudante também sabe por que ele está aprendendo, né? E numa aprendizagem significativa, nós vamos ter uma aprendizagem relevante, pertinente, duradoura, e isso vai exigir tanto o professor como o estudante. Né? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós estamos chegando aqui já no horário, eu não quero passar do horário, nós vamos até 5h30, nós vamos fechar pontualmente às 5h30, então nós vamos começar amanhã retomando um pouco dessa parte, né, do resultado de aprendizagem, indicador de desempenho. Vamos fazer mais uma questão, né, daquela para a gente testar indicador de desempenho, e aí nós vamos
partir daquele caça-palavras que vocês fizeram da ementa e das reflexões que vocês tiveram até agora, para a gente começar a fazer resultados de aprendizagem. Nós vamos ter momentos também em que vocês vão apresentar os resultados de aprendizagem para os colegas e vão receber feedback, num sistema parecido com o que a gente fez na reunião anterior, tá? Mas nós vamos ter um momento mais próximo do final que vai ser enxergar todos os resultados ao mesmo tempo, porque não faz sentido eu analisar um resultado só. Eu tenho que saber se todos os resultados juntos resolvem a minha disciplina, porque se estiver faltando alguma coisa, não vai dar certo, né? Então a gente vai ter que ter algum momento que a gente olha tudo junto. Tá? Estamos saindo com mais aprendizagens hoje? Sim? Tá? Ficou um pouquinho mais claro? Tá? Então, só finalizando o conceito para a gente reforçar. Tá? Resultado de aprendizagem. Então, resultado de aprendizagem é o que eu quero que o meu estudante seja capaz de fazer. Eu vou escrever isso, portanto é uma declaração, e essa declaração mostra ou o nível cognitivo ou o nível de performance que o estudante tem depois que ele passou pela experiência de aprendizagem. Eu enxergo ele fazendo isso. Só que como esse resultado de aprendizagem, ele é maior, eu não vou enxergar ele só em uma vez. Normalmente, ele pode ter algumas etapas ou situações que eu vou utilizar essas situações como checkpoints para garantir que esse estudante realmente alcançou esse resultado de aprendizagem. Quando eu faço isso, gente, e isso é o legal de trabalhar com indicador de desempenho, eu evito de chegar no dia da avaliação somativa e o meu estudante não está pronto. Porque ele passou por aquelas situações nos indicadores de desempenho, então na hora que ele chega no dia da avaliação, ele está pronto. Se você tiver relacionado uma coisa junto com a outra, é muito fácil que ele chegue naquele dia realmente pronto. Então, essa atividade que nós estamos fazendo agora vai facilitar vocês a pensarem no cronograma. O que vai mudar um pouquinho? É que vocês talvez descubram que algumas coisas vocês não estavam fazendo e elas eram necessárias. Então é nesse sentido que vai haver mudança na disciplina de vocês. Mas essas mudanças, elas estão relacionadas à aprendizagem dos teus estudantes. São situações de aprendizagem que ele precisaria passar e que ele não estava passando ainda. E a hora que vocês começarem a fazer isso, né, nosso grupo de WhatsApp, por enquanto, é um grupo que é bem tranquilo, porque as pessoas não estão muito compartilhando as situações. Mas no semestre que vem, a hora que vocês entrarem na sala de aula e começarem a usar as atividades, a gente vai ter, com frequência, esse compartilhar das atividades. Porque a coisa mais comum é o professor contar, olha, eu consegui fazer isso, né? Aquilo que eu achava que não existia, que eu não acreditava, agora deu certo. Né? E vocês vão ver com os colegas que todo mundo vai estar passando pelos mesmos problemas. Tá? Amanhã nós começamos